As regras de aposentadoria continuam mudando e ainda geram muitas dúvidas entre os trabalhadores. Com a reforma da Previdência, 2 regras de transição passaram por alterações importantes: a regra de pontos e a regra que combina tempo de contribuição com idade mínima. Essas mudanças são progressivas e seguem em vigor até 2031. Em 2026, nós tivemos, na verdade, 2 alterações, que é na regra de pontos, que a pontuação para a mulher aumentou de 92 pontos, passou a ser 93 pontos, e para o homem de 102, 103 pontos. O que é a soma desses pontos? É o tempo de contribuição vertido mais a idade da pessoa, Então, a mulher tem que totalizar 93 e o homem 103. Outra regra que teve alteração foi a regra do tempo de contribuição mais idade mínima, que a mulher precisa ter 30 anos de contribuição e nesse ano ela tem que ter 59 anos e 6 meses de idade. O homem precisa ter 35 anos de contribuição e 64 anos e meio de idade. Essa alteração ela se vai até 2031. As regras valem para quem já contribuía com o INSS antes da reforma da Previdência em 2019. Quem começou depois segue a regra definitiva. A advogada previdenciária Carla Cristina alerta que guardar os documentos de contribuição é essencial para garantir o melhor benefício na aposentadoria. Inclusive, essas regras elas foram feitas para essas pessoas que já estavam filiadas antes de 2019. Quem se filiou depois entra na regra definitiva, Mas quem já estava filiado antes de 2019 se beneficia. Só que o que acontece? Ela tem que ver qual que é a regra mais vantajosa. Porque nós temos diversas regras, são 5, regras de transição. E às vezes você alcança uma regra hoje que ela não é tão benéfica se você esperar mais 6 meses, contribuir mais 6 meses. Então seria bem interessante se planejar para poder aposentar e receber um valor aí considerável. O primeiro cuidado é guardar a documentação, de todo o teu período contributivo, seja como empregado, seja como contribuinte individual, porque as pessoas jogam fora, Elas têm aquela... Acho que isso é cultural. Passou 5 anos, eu posso jogar fora. Então, muitas vezes, a pessoa não tem o tempo de contribuição correto anotado no CNIS, por alguma falha de sistema, ou porque a empresa não verteu a contribuição e ela não tem a documentação para comprovar. Então, o primeiro cuidado que tem que ter é guardar a documentação. Por exemplo, o empregado, seria bom ele guardar o termo de rescisão de contrato de trabalho, os PPPs para quem trabalhou, exposto a agentes nocivos à saúde, o contribuinte individual, o empresário, o autônomo, ele tem que guardar os carnês de contribuição. Hoje a gente usa guia, não usa mais carnê. Então, tem que guardar toda a documentação de acordo com a categoria. E cada categoria tem um rol, até grande, de documentações necessárias. A advogada também chama atenção para os cuidados de quem trabalhou antes da criação do Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, e para os trabalhadores que se tornaram MEI, que precisam ficar atentos às contribuições para não terem prejuízo na aposentadoria. O CNIS é um documento novo, ele é de 1982, então tem pessoas que trabalhou antes que nem consta no CNIS. Então é interessante ter as carteiras de trabalho, procurar um advogado para que ele veja se está correto, se precisa incluir e se precisa tratar o CNIS. Porque no CNIS, embaixo dele tem lá indicadores de pendências. Todas aquelas pendências precisam ser tratadas. Às vezes é uma contribuição que foi vertida depois do prazo, às vezes é um período de trabalho, trabalhou 5 anos numa empresa, mas a empresa só contribuiu 2 anos. Então, você precisa provar que trabalhou 5 anos. Então, acho que esse é o principal mesmo. Tem pessoas que trabalham 20 anos no mercado de trabalho como empregado. E aí passou a trabalhar como MEI. E aí ele começa a contribuir com 5%. Aí ele vem no escritório, já tenho 30 anos de contribuição. Uma mulher, por exemplo, tenho 30 anos. Quando eu vou puxar, eu falo, mas você contribuiu os últimos 10 anos como MEI, precisa complementar. E nem sempre a pessoa tem condições de fazer essa complementação dos últimos 10 anos. Então tem que também tomar muito cuidado com as regras, E o pessoal tem que saber o direito dela. Eu sou MEI, mas quais são as regras que eu posso me aposentar? O conselho que eu dou é fazer o planejamento previdenciário. As pessoas não têm esse costume, eles vão deixando, quando chega próximo de se aposentar, eles procuram um profissional ou fazem sozinho, É se planejar com antecedência, procurar um advogado especializado em previdência, fazer a contagem, ver se é benéfico pagar um pouco mais do INSS, da guia, ver qual que é a regra que ele vai atingir, porque às vezes ele atinge uma regra hoje e outra daqui 10 meses, e a daqui 10 meses é bem mais benéfica para ele. Então, o planejamento previdenciário é a melhor solução.